Capítulo 9. Voo, o cervo branco. Os companheiros caminhavam pela densa floresta o mais rápido que podiam e logo chegaram à trilha de caça. Caramon tomou a dianteira, espada em punho, espiando cada sombra. Seu irmão o seguia, com uma mão no ombro de Caramon e os lábios apertados numa determinação feroz. O resto do grupo vinha depois, empunhando suas armas. Mas eles não viram mais nenhuma das criaturas. Por que elas não estão nos perseguindo? Flint perguntou, depois deles terem caminhado 1 hora. Tanis coçou a barba. Ele estava se perguntando a mesma coisa. Eles não precisam nos perseguir, disse finalmente. Nós estamos presos, sem dúvida nenhuma. Eles bloquearam todas as saídas dessa floresta, com exceção da mata escura. A mata escura, Lua Dourada repetiu suavemente. Será que é realmente necessário ir por esse caminho? Pode ser que não, Tanis disse. Nós daremos uma olhada do pico-olho do orador. De repente, eles ouviram Caramon, que ia na frente deles, gritar. Correndo naquela direção, Tanis descobriu que Raistlin tinha desmaiado. Eu vou ficar bem, o mago sussurrou, mas preciso descansar. Todos nós nos beneficiaríamos com um descanso, Tanis disse. Ninguém respondeu. Todos se atiraram no chão, recuperando o fôlego. Sturm fechou os olhos e encostou-se em uma pedra coberta de musgo. Seu rosto tinha um chocante tom, branco acinzentado. O sangue havia engrossado seus longos bigodes e empastado os fios. O ferimento era um corte denteado, que estava ficando roxo pouco a pouco. Tanis sabia que o cavaleiro morreria antes de emitir qualquer palavra de queixa. Não se preocupe, Sturm disse asperamente. Dê-me apenas um momento de paz. Tanis agarrou o braço do cavaleiro durante um segundo, depois foi se sentar ao lado de Vendaval. Nenhum deles falou durante um bom tempo. Depois Tanis perguntou. Você já lutou com essas criaturas antes, não foi? Na cidade destruída, Vendaval tremia. Tudo clareou para mim quando eu olhei dentro do carrinho e vi aquela coisa olhando de soslaio. Pelo menos... Ele fez uma pausa, balançou a cabeça. Depois deu a Tanis um meio sorriso. Pelo menos agora eu sei que não estava ficando louco. Aquelas criaturas horríveis realmente existem. Às vezes eu duvidava. Eu imagino, Tanis murmurou. Então, a menos que sua cidade destruída seja perto daqui, essas criaturas estão se espalhando por toda Krynn. Não. Eu entrei em Quexu pelo leste. Era longe de Solace, além das planícies da minha terra natal. O que você acha que aquelas criaturas quiseram dizer quando falaram que tinham seguido você até nosso vilarejo? Lua Dourada perguntou lentamente, encostando o rosto na manga da túnica de couro de Vendaval, passando a mão em torno do braço dele. Não se preocupe, Vendaval disse, colocando as mãos dela nas dele. Os guerreiros de lá teriam cuidado deles. Vendaval, você se lembra do que ia dizer? Ela o lembrou. Ah, sim, você tem razão, Vendaval respondeu, tocando o cabelo prata dourado dela. Ele olhou para Tanis e sorriu. Durante um breve instante, a máscara sem expressão desapareceu, e Tanis viu o calor humano no fundo dos olhos castanhos do homem. Eu lhe agradeço, meio-elfo, e a todos vocês. Seu olhar correu por todos eles. Vocês salvaram nossas vidas mais de uma vez, e eu tenho sido mal agradecido. Mas... Ele fez uma pausa. É tudo tão estranho. E vai ficar ainda mais estranho. A voz de Raistlin soou ameaçadora. Os companheiros estavam se aproximando do pico-olho do orador. Eles tinham sido capazes de vê-lo da estrada, erguendo-se sobre a floresta. Seus picos partidos pareciam 2 mãos postas em oração, por isso o nome. A chuva tinha parado. A mata estava mortalmente silenciosa. Os companheiros começaram a achar que os animais e os pássaros da floresta tinham desaparecido da terra, deixando um tenebroso e vazio silêncio para trás. Todos eles estavam apreensivos, exceto talvez Taslehoff, e continuaram a olhar para trás e sacar suas espadas para as sombras. Sturm insistiu em ficar na retaguarda, mas ele começou a ficar para trás quando sua dor de cabeça aumentou. Ele estava começando a ficar tonto e se sentir nauseado. Pouco tempo depois, ele tinha perdido completamente a noção de onde estava e o que estava fazendo. Ele só sabia que ele tinha que continuar andando, colocando um pé na frente do outro, movendo-se como um dos autômatos de Taz. Como era a história de Taz? Sturm tentou se lembrar dela no meio de uma onda de dor.
Estes autômatos serviam a um mago que tinha invocado um demônio para levar o Kender embora. Era baboseira, como todas as histórias do Kender. Sturm continuou colocando um pé na frente do outro. Baboseira, como as histórias do velho, o velho na hospedaria. Histórias do cervo branco e dos deuses antigos. Paladine, histórias de Uma. Sturm colocou a palma das mãos nas têmporas, que estavam latejando, como se ele fosse evitar que sua cabeça se dividisse em duas. Uma. Quando menino, Sturm tinha ouvido as histórias de Uma. Sua mãe, que era filha de um cavaleiro de Solâmia, casou-se com um cavaleiro e não sabia nenhuma outra história que pudesse contar para seu filho. Os pensamentos de Sturm voltaram-se para sua mãe. A dor que ele sentia fazia ele pensar nos cuidados carinhosos quando ele estava doente ou machucado. O pai de Sturm tinha mandado sua esposa e o filho para o exílio, porque o menino, seu único herdeiro, era um alvo para aqueles que queriam ver os cavaleiros de Solâmia banidos para sempre da face de Krynn. Sturm e sua mãe se refugiaram em Solace. Sturm logo fez amizade, particularmente com um outro menino, Caramon, que compartilhava os mesmos interesses que ele tinha nas coisas militares. Mas a orgulhosa mãe de Sturm considerava essas pessoas abaixo do nível dela. Por isso, quando a febre a consumiu, ela morreu sozinha, exceto pela companhia do filho adolescente. Ela tinha confiado o menino ao pai, se é que o pai dele ainda estava vivo, o que Sturm estava começando a duvidar. Depois da morte da mãe, o jovem rapaz tornou-se um guerreiro experiente sob a liderança de Tannis e Flint, que adotaram Sturm, não oficialmente, como eles já tinham adotado Caramon e Hastley. Juntos com Taslehoff, o Kender, que adorava viajar, e, em algumas ocasiões, Kitiara, a linda meio-irmã dos gêmeos. Sturm e seus amigos acompanharam Flint em suas jornadas pelas terras da Abanazínia, trabalhando diligentemente como um ferreiro. 5 anos atrás, entretanto, os companheiros decidiram se separar para investigar notícias de um mal que crescia na região. Eles juraram se encontrar na hospedaria Derradeiro Lar. Sturm tinha viajado para Solâmia, determinado a encontrar seu pai e sua herança. Ele não encontrou nada e quase não escapou com vida, mas trouxe consigo a armadura e espada de seu pai. A jornada para sua terra natal foi uma experiência dolorosa. Sturm tinha ouvido dizer que os cavaleiros eram insultados, mas ele ficou chocado ao perceber quão profunda era a animosidade contra eles. Ruma Lightbringer, cavaleiro de Solâmia, tinha afastado a escuridão anos antes, durante a Idade dos Sonhos, e assim havia começado a Idade do Poder. Depois veio o cataclismo, quando os deuses abandonaram os homens, de acordo com a crença popular. O povo tinha se voltado para os cavaleiros pedindo ajuda, como eles haviam pedido a Uma no passado. Mas Uma tinha morrido há muito tempo. A única coisa que os cavaleiros podiam fazer era assistir impotentes enquanto o terror caía dos céus e Krynn era despedaçada. O povo tinha suplicado aos cavaleiros, mas eles não podiam fazer nada, e o povo nunca os perdoou. De pé, em frente ao castelo arruinado de sua família, Sturm jurou que ele restauraria a honra dos cavaleiros de Solâmia, mesmo que isso significasse que ele teria de sacrificar sua vida tentando. Mas como é que ele podia fazer isso lutando com um monte de clérigos? Ele pensava amargamente, enquanto a trilha à sua frente ia ficando cada vez mais estreita. Ele tropeçou, mas recuperou o equilíbrio. Ruma tinha lutado contra dragões. Deem-me dragões, Sturm sonhava. Ele levantou os olhos. As folhas se transformaram numa névoa dourada e ele percebeu que ia desmaiar. Então ele piscou e tudo voltou a ficar em foco. Diante dele erguia-se o pico, o olho do orador. Ele e seus companheiros tinham chegado ao pé da velha montanha glacial. Ele podia ver trilhas sinuosas que subiam a encosta coberta de árvores. Trilhas usadas pela população de Solace para chegar até as áreas de piquenique na face oriental do pico. Próximo a um dos caminhos bem conhecido, havia um cervo branco. Sturm olhou para ele. O cervo era o animal mais magnífico que o cavaleiro já tinha visto. Era enorme, vários palmos mais alto do que qualquer cervo que o cavaleiro já tinha caçado. Tinha a cabeça erguida com orgulho. Sua galhada esplêndida brilhava como uma coroa. Seus olhos eram castanho escuro, em contraste com a pele completamente branca. E ele estava olhando fixamente para o cavaleiro, como se o conhecesse. Então, com um pequeno movimento da cabeça, o cervo correu para o sudeste. "Parem!" O cavaleiro gritou, rouco. Os outros se viraram assustados, sacando as armas. Tannis correu de volta até ele. "O que foi, Sturm?"
O cavaleiro colocou involuntariamente a mão na cabeça que doía. Me desculpe, Sturm, Tanis disse. Eu não percebi que você estava tão doente assim. Nós podemos descansar. Nós estamos no sopé do pico Olho do Orador. Eu vou escalar a montanha e ver... Não, veja! O cavaleiro segurou o ombro de Tanis e o virou. Ele apontou. Você está vendo? O cervo branco? O cervo branco? Tanis olhou na direção que o cavaleiro tinha indicado. Onde? Eu não... Lá! Sturm disse suavemente. Ele deu alguns passos para frente, na direção do animal que tinha parado e parecia estar esperando por ele. O cervo acenou com sua grande cabeça. Depois, disparou outra vez, mais alguns passos. Então, voltou-se para olhar para o cavaleiro mais uma vez. Ele quer que nós o sigamos, Sturm disse com a voz entrecortada. Como ruma? A esta altura, os outros já haviam se reunido em torno do cavaleiro, observando com expressões que variavam da profunda preocupação até a óbvia descrença. Eu não vejo nenhum cervo, seja de que cor for, disse Vendaval, cujos olhos escuros vasculhavam a floresta. Ferimento na cabeça. Caramon acenou com a cabeça como um clérigo charlatão. Vamos lá, Sturm, deite-se e descanse um pouco. Seu grandíssimo idiota, o cavaleiro rosnou para Caramon. Com o cérebro no estômago, é claro que você não vê nenhum cervo. Você provavelmente o mataria e o cozinharia, pois eu digo isto, que nós devemos segui-lo. É a loucura causada pelo ferimento na cabeça, Vendaval sussurrou para Tanis. Tenho visto isso com frequência. Não tenho tanta certeza, Tanis disse. Ele ficou calado por alguns instantes. Quando ele falou, foi com uma relutância óbvia. Embora eu mesmo não tenha visto o cervo branco, já estive com alguém que viu, e eu o segui, como na história do velho. Sua mão brincava distraidamente com o anel de folhas de era retorcidas que ele usava na mão esquerda. Seus pensamentos estavam na jovem elfa de cabelos dourados, que ele deixou quando partiu de Qualineste. Está sugerindo que nós devemos seguir um animal que nós nem mesmo podemos ver? Caramon disse de queixo caído. E não seria a coisa mais estranha que nós já fizemos, Raistlin comentou num sussurro sarcástico. Lembrem-se, foi o velho quem contou essa história do cervo branco, e foi o velho quem nos colocou nessa situação. Foi nossa própria escolha que nos colocou nessa situação, Tanis disse corrigindo. Nós poderíamos ter entregue o cajado ao alto teocrata e, com uma boa conversa, termos nos livrado deste dilema. Eu acho que nós deveríamos seguir Sturm. Aparentemente, ele foi escolhido do mesmo modo que Vendaval foi escolhido para receber o cajado. Mas ele nem está nos guiando na direção certa, Caramon argumentou. Você sabe tão bem quanto eu que não existem trilhas pelo lado oeste da floresta. Ninguém vai para aquele lado. Melhor assim, Lua Dourada disse repentinamente. Tanis disse que aquelas criaturas devem ter bloqueado os caminhos. Talvez essa seja uma saída. Eu acho que devemos seguir o cavaleiro. Ela se virou e acompanhou Sturm, sem nem mesmo olhar para os outros. Obviamente acostumada a ser obedecida. Vendaval encolheu os ombros e balançou a cabeça, franzindo a testa pesaroso, mas foi atrás de Lua Dourada e os outros o seguiram. O cavaleiro deixou os caminhos bem explorados do pico Olho do Orador para trás e se moveu para o sudoeste, subindo a encosta. No princípio pareceu que Caramon estava certo, não haviam trilhas. Sturm se enfiava pela vegetação como um louco. Então, de repente, uma trilha suave e larga se abriu diante deles. Tanis olhou para ela assombrado. O que ou quem abriu este caminho? Ele perguntou a Vendaval, que também o examinava com uma expressão confusa. Eu não sei, disse o homem das planícies. Ele é antigo. Aquela árvore caída está ali há tempo suficiente para ter afundado mais da metade na terra e está coberta de musgo e cipós. Mas não há nenhuma pegada, a não ser as de Sturm. Não há sinal de ninguém ou de nenhum animal passando por aqui. E por que é que a vegetação não a encobriu? Tanis não sabia responder, e também não tinha tempo para pensar nisso. Sturm avançava rapidamente. Tudo o que o grupo podia fazer era tentar mantê-lo à vista. Goblins, barcos, homens lagartos, cervos invisíveis, o que mais falta acontecer? Flint reclamou para o Kender. Eu queria ver o cervo, Taz disse pensativo. Leve uma pancada na cabeça, o anão disse bufando. Embora no seu caso nós provavelmente não conseguiríamos notar nenhuma diferença. Os companheiros seguiram Sturm, que subia com uma espécie de entusiasmo feroz, esquecido de sua dor e de seu ferimento. Tanis teve dificuldade para alcançar o cavaleiro.
Quando conseguiu, ele ficou assustado com um brilho febril nos olhos de Sturm, mas o cavaleiro estava obviamente sendo guiado por alguma coisa. A trilha levava-os encosta acima no pico olho do orador. Tanis viu que ela os levava para o vão entre as duas mãos de pedra, um vão no qual, até onde ele sabia, ninguém jamais tinha entrado antes. Espere um instante, ele disse com a respiração entrecortada e correu para alcançar Sturm. Era quase meio-dia, ele imaginou, embora o sol ainda estivesse escondido pelas nuvens cinzas. Vamos descansar. Eu vou dar uma olhada na região dali de cima. Ele apontou para uma plataforma no rochedo que se projetava do outro lado do pico. Descansem, repetiu Sturm distraidamente, parando para respirar. Ele olhou para a frente durante um momento, depois virou-se para Tanis. Sim, vamos descansar. Seus olhos brilhavam. Você está bem? Eu estou bem, Sturm disse meio distraído e ficou caminhando sobre a grama, tocando e alisando seu bigode gentilmente. Tanis observou-o durante um momento, em dúvida. Depois voltou para os outros que estavam chegando ao topo de uma pequena elevação. Nós vamos descansar aqui, o meio-elfo disse. Raistlin deu um sussurro de alívio e se jogou sobre as folhas molhadas. Eu vou dar uma olhada ao norte, ver o que está se movimentando pela estrada em direção a Raven, Tanis completou. Eu vou com você, Vendaval se ofereceu. Tanis acenou com a cabeça e os dois saíram do caminho, dirigindo-se para a plataforma na rocha. Tanis olhou para o alto guerreiro enquanto eles caminhavam juntos. Ele estava começando a se sentir à vontade com o rígido e sério homem das planícies. Uma pessoa bastante reservada. Vendaval respeitava a privacidade dos outros e jamais pensaria em testar os limites que Tanis havia colocado em torno de sua própria alma. Isto era tão confortável para o meio-elfo quanto um sono não interrompido durante a noite. Ele sabia que seus amigos, simplesmente pelo fato de serem seus amigos e o conhecerem há anos, estavam especulando sobre a relação dele com Kitiara. Por que ele tinha resolvido terminar com tudo tão abruptamente 5 anos atrás? E por que, então, seu desapontamento tão óbvio quando ela deixou de se encontrar com eles? Vendaval, é claro, não sabia nada sobre Kitiara, mas Tanis tinha a sensação de que nada mudaria para o Homem das Planícies, mesmo que ele soubesse. Eram problemas pessoais de Tanis e não dele. Quando chegaram a uma posição da qual poderiam ser vistos da estrada de Raven, eles se arrastaram o último meio metro, avançando lentamente pela rocha molhada até chegarem à borda da plataforma. Olhando para baixo e para o leste, Tanis podia ver os velhos caminhos para as áreas de piquenique que contornavam a montanha. Vendaval apontou e Tanis percebeu que havia criaturas movendo-se pelas trilhas de piquenique. Aquilo explicava o silêncio incomum na floresta. Tanis mordeu o lábio preocupado. As criaturas deviam estar esperando para emboscá-los. Sturm e seu cervo branco tinham, provavelmente, salvo suas vidas. Mas não levaria muito tempo até as criaturas descobrirem essa nova trilha. Tanis olhou para baixo dele e piscou. Não havia trilha alguma. Não havia nada, além de uma espessa e impenetrável floresta. A trilha havia se fechado atrás dele. Eu devo estar imaginando coisas, ele pensou, e voltou seus olhos novamente para a estrada de Raven e as muitas criaturas se movendo ao longo dela. Não demorou muito para eles se organizarem, ele pensou. Ele olhou mais longe para o norte e viu as águas paradas e calmas do Lago de Cristal. Depois seu olhar passeou pelo horizonte. Ele franziu a testa, tinha alguma coisa errada. Ele não soube dizer o que era de imediato, por isso não disse nada a Vendaval, mas fixou os olhos na linha do horizonte. Nuvens de tempestade se agrupavam ao norte, mais espessas do que nunca. Longos dedos de nuvem cinza esquadrinhando a terra. E subindo para encontrá-los, era isso. Agarrando o braço de Vendaval, Tanis apontou seu dedo na direção norte. Vendaval olhou, apertou os olhos, mas não viu nada no início. Depois ele viu a fumaça negra se movendo no céu. Suas sobrancelhas grossas e pesadas estavam contraídas. Fogueiras de acampamentos, Tanis disse. Centenas de fogueiras, Vendaval emendou suavemente. Os fogos da guerra. Isso é acampamento de um exército. Então os boatos estão confirmados, Sturm disse quando eles retornaram. Existe um exército ao norte. Mas que exército? De quem? E por quê? O que eles vão atacar? Caramon riu incrédulo. Ninguém mandaria um exército atrás desse cajado. O guerreiro fez uma pausa. Mandaria? O cajado é só uma parte disso tudo, Raistlin disse com a voz sibilante. Lembrem-se das estrelas caídas. Histórias de criança, Flint disse. Ele virou o odre vazio de cabeça para baixo, chacoalhou-o e suspirou.
Minhas histórias não são para crianças, Raistlin disse num tom rancoroso, erguendo-se das folhas como uma cobra. E você faria bem em prestar atenção em minhas palavras, anão. Olha ali, o cervo, Sturm disse de repente, seus olhos fixos diretamente em uma grande pedra. Ou assim pareceu a seus companheiros. É hora de partirmos. O cavaleiro começou a andar. Os outros guardaram apressadamente suas coisas e correram atrás dele. Enquanto caminhavam ainda mais para cima na trilha, que parecia se materializar diante deles à medida que eles prosseguiam, o vento mudou de direção e começou a soprar do sul. Era uma brisa morna que carregava com ela a fragrância do desabrochar das flores silvestres do outono. O vento afastou as nuvens de tempestade e no momento em que eles chegaram ao vão entre as duas metades do pico, o sol apareceu. Já era bem mais de meio-dia quando eles pararam para descansar mais um pouco, antes de tentar escalar o estreito vão entre as paredes do pico Olho do Orador, pelo qual Sturm disse que eles tinham de passar. O servo havia indicado o caminho, ele insistia. Logo será a hora do jantar, Caramon disse. Ele deu um ruidoso suspiro olhando para os pés. Eu seria capaz de comer minhas botas. Elas estão começando a me dar água na boca também, Flint resmungou. Eu queria que esse cervo fosse de carne e osso. Ele poderia ser útil para alguma coisa, além de fazer a gente se perder. Cala a boca! Sturm virou-se para o anão repentinamente furioso, com os punhos cerrados. Tannis se levantou rapidamente e colocou a mão no ombro do cavaleiro, segurando-o. Sturm estava de pé olhando para o anão com os bigodes tremendo. Depois ele se esquivou de Tannis. Vamos andando! Ele murmurou. À medida que ia entrando na estreita garganta, os companheiros podiam ver um céu azul e limpo do outro lado. O vento sul assobiava entre as paredes íngremes e brancas do pico que se erguiam acima deles. Eles andavam com cuidado, e pequenas pedras fizeram com que eles escorregassem mais de uma vez. Felizmente a passagem era tão estreita que eles podiam se equilibrar com facilidade, apoiando-se contra os muros íngremes. Depois de uns 30 minutos de caminhada, eles saíram do outro lado do pico Olho do Orador. Eles pararam e olharam para o vale. A vegetação abundante e florida fluía em ondas verdes abaixo deles, até chegarem à borda de uma floresta de álamo verde claro mais para o sul. As nuvens carregadas estavam atrás deles e o sol brilhava intensamente num céu azul-violeta. Pela primeira vez, eles acharam que seus mantos eram pesados demais, com exceção de Raistlin, que permaneceu enrolada em sua capa vermelha com capuz. Flint tinha passado a manhã toda reclamando da chuva e agora começava a falar do sol. Era muito claro, estava ofuscando seus olhos, era quente demais, estava esquentando seu elmo. Eu acho que a gente devia jogar o anão montanha abaixo, grunhiu Caramon para Tannis. Tannis riu. Ele iria fazer barulho igual a um chocalho até chegar lá embaixo e entregar nosso esconderijo. E quem está lá embaixo para ouvi-lo? Caramon disse, apontando na direção do vale com sua mão larga. Eu aposto que nós somos os primeiros seres vivos a deitar os olhos neste vale. Primeiros seres vivos, Raistlin disse sugando o ar. Você está correto, meu irmão, pois você está olhando para a mata escura. Ninguém disse nada. Vendaval mudou de posição desconfortável. Lua Dourada arrastou-se até ficar a seu lado. Olhando para baixo, para as árvores verdes, com os olhos arregalados, Flint limpou a garganta e ficou em silêncio, alisando o longo bigode. Sturm observava a floresta calmamente. Taslerhoff fazia o mesmo. Não parece nada mal, o Kender disse todo alegre. Sentado no chão de pernas cruzadas, com um punhado de pergaminhos espalhados sobre os joelhos, ele desenhava um mapa com um pedaço de carvão, tentando indicar o caminho que eles tinham feito até o pico Olho do Orador. As aparências enganam, como os Kenders de mão leve, Raistlin sussurrou asperamente. Taslerhoff franziu a testa. Começou a retrucar quando viu o olhar de Tannis e voltou a desenhar. Tannis caminhou até Sturm. O cavaleiro estava de pé na plataforma. O vento sul soprava seu longo cabelo para trás e fazia a velha capa tremular em torno dele. Sturm, onde está o cervo? Você está vendo ele agora? Sim, Sturm respondeu. Ele apontou para baixo. Ele atravessou a pradaria. Eu posso ver a trilha dele no mato alto. Ele entrou no meio dos álamos. Se ele foi para a mata escura, Tannis murmurou. Quem disse que é a mata escura? Sturm virou-se e encarou Tannis. Raistlin. Balela. Ele é um mage, Tannis disse. Ele é louco, Sturm respondeu. Depois encolheu os ombros. Mas você pode ficar plantado aqui na face do pico se quiser, Tannis. Eu seguirei o cervo, como Uma fez, mesmo que isso me leve para dentro da mata escura.
Enrolando o manto em torno de si, Sturm desceu da plataforma e começou a caminhar por uma trilha sinuosa que descia pelo lado da montanha. Tanis voltou até os outros. O cervo está levando Sturm diretamente para a floresta, ele disse. Que certeza você tem que essa floresta é a mata escura, Raistlin? Que certeza alguém aqui tem de alguma coisa, meio-elfo? O mago respondeu. Eu não tenho certeza de que eu respirarei mais uma vez. Mas vá em frente. Dirija-se para a floresta de onde homem nenhum jamais voltou. A morte é a única certeza que se tem nessa vida, Tanis. O meio-elfo sentiu um repentino desejo de jogar Raistlin montanha abaixo também. Ele olhou para Sturm, que estava quase a meio caminho do vale. Eu vou com Sturm, ele disse repentinamente. Mas não serei responsável por mais ninguém nessa decisão. O resto de vocês pode fazer o que bem entender. Eu vou. Tasslehoff enrolou o mapa e colocou-o em sua caixa de pergaminho. Ele pôs-se de pé, escorregando nos pedregulhos soltos. Fantasmas! Flint lançou um olhar mal-humorado para Raistlin e estalou os dedos zombeteiramente. Depois deu uma corrida, até ficar do lado do meio-elfo. Lua Dourada seguiu sem hesitar. Embora seu rosto estivesse pálido, Vendaval juntou-se ao grupo mais lentamente. Seu rosto estava pensativo. Tanis estava aliviado. Os bárbaros tinham muitas lendas assustadoras sobre a mata escura, e ele sabia. E finalmente, Raistlin moveu-se para a frente tão depressa que pegou seu irmão completamente de surpresa. Tanis observou o mago com um leve sorriso. Por que você vai? Ele não conseguiu deixar de perguntar. Porque você vai precisar de mim, meio-elfo, o mago sibilou. Além disso, onde é que você nos mandaria ir? Você permitiu que nós fôssemos guiados até aqui. Não dá mais para voltar atrás. É a escolha do ogro que você nos oferece, Tanis. Morrer rápido ou morrer devagar. Ele começou a caminhar. Você vem, irmão? Os outros olharam inseguros para Tanis quando os irmãos passaram. O meio-elfo sentiu-se como um tolo. Raistlin tinha razão, é claro. Ele tinha permitido que isso ficasse muito além de seu controle. Depois, fez parecer que aquela era uma decisão deles, e não dele, permitindo-lhe com isso continuar com a consciência limpa. Irritado, ele pegou uma pedra e a jogou longe para começar. Por que é que seria responsabilidade dele? Por que é que ele tinha se envolvido quando tudo que ele queria era encontrar Ketiara e lhe dizer que ele tinha se decidido? Ele a amava e a queria. Ele era capaz de aceitar as fraquezas humanas dela, e ele tinha aprendido a aceitar suas próprias. Mas Kit não tinha voltado para ele. Ela tinha um novo senhor. Talvez por isso que ele... Avante, Tanis! A voz do Kender flutuou até ele. Estou indo, ele murmurou. O sol estava começando a se pôr no oeste quando os companheiros chegaram à borda da floresta. Tanis calculou que eles ainda teriam pelo menos 3 ou 4 horas de luz do dia. Se o cervo continuasse a guiá-los por trilhas abertas e planas, existia uma possibilidade deles conseguirem atravessar a floresta antes da escuridão chegar. Sturm esperou sob os álamos por eles, descansando confortavelmente na sombra verde das folhas. Os companheiros deixaram a pradaria lentamente. Nenhum deles tinha pressa alguma de entrar na mata. O cervo entrou aqui, Sturm disse, colocando-se em pé e apontando para o mato alto. Tanis não viu pegadas. Ele tomou um gole de água de seu odre quase seco e olhou para dentro da floresta. Como Tasslehoff tinha dito, a mata não parecia ser sinistra. Na verdade, ela parecia fresca e convidativa, depois do desagradável brilho do sol do outono. Talvez haja algum animal de caça aqui, Caramon disse, gingando o corpo sobre os calcanhares. Nenhum cervo, é claro, ele completou apressadamente. Coelhos, talvez. Não atirem em nada, não comam nada, não bebam nada na mata escura, Raistlin sussurrou. Tanis olhou para o mago, cujos olhos de ampulheta estavam dilatados. A pele metálica brilhava com uma cor fantasmagórica sob a forte luz do sol. Raistlin apoiou em seu cajado, tremendo como se estivesse com frio. Histórias de criança, Flint resmungou, mas faltava convicção na voz do anão. Apesar de saber da queda que Raistlin tinha pelo dramático, Tanis nunca tinha visto o mago afetado dessa maneira antes. O que você está sentindo, Raistlin? Ele perguntou serenamente. Existe uma magia grande e poderosa nessa mata, sussurrou Raistlin. Maligna? Perguntou Tanis. Somente para aqueles que trazem o mal dentro de si, o mago afirmou. Então você é o único que precisa ter medo dessa floresta, Sturm disse ao mago com frieza. O rosto de Caramon ficou de uma cor vermelho arroxeada. Sua mão saiu em busca da espada.
A mão de Sturm procurou a lâmina. Stannis segurou o braço de Sturm enquanto Raistlin tocava em seu irmão. O mago encarou o cavaleiro. Seus olhos dourados piscavam suavemente. Nós veremos, Raistlin disse. Suas palavras não passavam de sons sibilantes saindo por entre seus dentes. Nós veremos. Depois, apoiando o peso sobre o cajado, Raistlin se voltou para o irmão. Você vem? Caramon olhou para Sturm com raiva, depois entrou na mata, caminhando ao lado de seu irmão gêmeo. Os outros seguiram atrás deles, deixando apenas Stannis e Flint em pé no mato alto que ondulava. Estou ficando velho demais para isso, Stannis, o anão disse repentinamente. Besteira, o meio-elfo respondeu sorrindo. Você lutou como um... Não, eu não estou falando dos ossos nem dos músculos. O anão olhou para suas mãos deformadas. Embora eles sejam velhos o suficiente. Eu falo do espírito. Anos atrás, antes dos outros terem nascido, você e eu teríamos atravessado uma floresta mágica sem ter que pensar uma segunda vez. Agora? Anime-se, Stannis disse. Ele tentou soar tranquilo, embora estivesse profundamente perturbado pela seriedade incomum no anão. Ele estudou Flint de perto pela primeira vez, desde que se encontraram fora de Solace. O anão parecia velho, mas Flint sempre pareceu velho. A parte do rosto do anão que dava para se ver através da barba grisalha, dos bigodes e sobrancelhas brancas era bronzeada, enrugada e estalava como couro velho. O anão reclamava e se queixava. A mudança estava nos olhos. O brilho de fogo tinha desaparecido. Não deixe Raistlin te alterar, Stannis disse. Nós vamos sentar em volta da fogueira hoje à noite e rir de suas histórias de fantasmas. Eu suponho que sim, Flint suspirou. Ele ficou em silêncio por um instante e depois disse. Um dia eu te dou sossego, Stannis. Eu nunca vou querer que você pense por que é que eu aguento esse anão velho e rabugento. Porque eu preciso de você, seu anão velho e rabugento, Stannis disse, colocando as mãos nos ombros do anão. Ele fez um gesto para indicar que entraria na mata depois dos outros. Eu preciso de você, Flint. Eles são todos tão... jovens. Você é como uma rocha sólida, contra a qual eu posso reclinar minhas costas quando empunho minha espada. O rosto de Flint ficou vermelho de alegria. Ele deu um puxão na barba, depois limpou a garganta. Sim, bem, você sempre foi sentimental. Vamos indo. Nós estamos perdendo tempo. Eu quero atravessar essa floresta o mais rápido possível. Depois ele murmurou. Ainda bem que está claro.